Olá, bem-vindo a mais um podcast onde a gente vai falar corpo, alma e espírito. Mas hoje eu tenho um convidado muito especial. Eu vou falar por que que ele é especial, porque pela primeira vez na minha vida, em pouco tempo, eu aprendi como joga o jogo da saúde. Ah, garota! Doutor Alberto Ribeiro. Eu nem vou te apresentar, porque é um currículo grande, então, por favor, se Tá, apresente para quem está aqui. vamos lá. Sou Alberto, sou médico. A minha primeira formação foi diagnóstico por imagem, então laudava ultrassom, ressonância, tomografia. Depois disso, eu comecei, na época da pandemia, a trabalhar numa clínica de performance esportiva, emagrecimento, fazendo os exames de imagem. Nisso, vi a galera chegar, se sentir melhor depois de um tempo, mudar o peso, mudar a mentalidade, mudar a autoestima. E nisso daí, a clínica precisava contratar mais médico para essa área. E o dono da clínica falou: não, eu não vou contratar ninguém, eu queria que fosse você, porque você está no lugar errado. Teu negócio não é exame, o teu negócio é gente, é lidar com gente. Por que que você não faz uma pós-graduação na área? Comecei uma pós-graduação no Einstein, terminei essa pós-graduação em nutrologia, e comecei a trabalhar nessa área de performance esportiva, de emagrecimento e medicina do estilo de vida. Depois saí dessa clínica, comecei a trabalhar por conta, sozinho, montei minha equipe, fui percebendo ao longo da caminhada que o que mais trazia o resultado para as pessoas não era remédio, apesar de eu ser médico, e muitas vezes eu falo isso nos lugares e às vezes tomo um pouco de porradinha, mas o jogo maior da mudança do estilo de vida e da melhoria do patamar do físico não é medicamentoso, ele é não medicamentoso. Então, fui abrindo uma equipe maior de nutricionistas, técnicas nutricionais, fisiologistas, para acompanhar esses pacientes no dia a dia e fazer a parte médica também. Quando eu comecei nessa clínica, o dono era um preparador físico, que é algo incomum para a área. Geralmente, o dono de uma clínica de performance, de emagrecimento, é um médico, ou às vezes até um nutricionista, mas não um preparador físico. Só que eu vi ele atendendo com a equipe dentro da sala, e atendia ele, uma nutricionista e um médico junto. Ele foi o pioneiro nessa história do atendimento multidisciplinar ou interdisciplinar, todo mundo junto na sala. E eu, em pouco tempo ao lado dele, percebia que ele sabia tanto da parte dele, obviamente, de treinamento, só que ele entendia muito da parte nutricional e ele entendia bem da parte médica. Tanto das medicações para ajudar a melhorar patamar de físico e ganhar músculo, eliminar gordura, das medicações usadas para moderar o apetite, e eu fui percebendo que o caminho maior era para esse lado. Nessa história toda, eu comecei a treinar boxe. Eu sou uma pessoa que eu não consigo fazer nada mais ou menos, então se é para treinar alguma coisa, tem que treinar muito. Aí comecei a lutar boxe, fazer lutas amadoras, o terror da minha mãe, das minhas filhas, né? E nessa história de lutar boxe, eu descia o meu próprio peso para lutar, porque se você não bate o peso da categoria, você não luta. Tá. E comecei a descer peso de atleta de luta. Hoje eu sou médico, sou muito orgulhoso de ser médico, inclusive, dessa equipe de MMA que chama Fighting Nerds, os nerds da luta, que pela primeira vez em 2024 a gente ganhou a melhor academia de MMA do mundo. O Brasil é muito conhecido no MMA, mas foi a primeira vez que a gente ganhou esse título. E eu auxilio a descida de peso dos atletas. Então eu fui pegando essa malandragem de descida de peso e fui trazendo para a turma do dia a dia, através de parâmetros. E hoje estou aí muito feliz porque eu consegui mudar a mim mesmo. E quando a gente olha no espelho e gosta do que vê, as pessoas ao redor começam a elogiar, as roupas começam a ter melhor caimento, você vai ficando prisioneiro do bom resultado. E aí quando você fica prisioneiro do bom resultado, você não quer dar passo para trás, você quer contagiar outras pessoas. Então hoje eu gosto muito do que eu faço, gosto muito do físico que eu tô, da saúde que eu estou hoje em dia, e busco auxiliar outras pessoas, assim como você, que a gente se conheceu, e eu tenho muito orgulho de te auxiliar a não só você executar, porque eu não quero, gente, só ter pacientes executores. O grande lance dessa história de mudança do patamar do físico é você ter pacientes executores, tá? Tanto que eu sempre falo, eu tô aqui para formar pacientes entendedores. Isso eu vou realmente enfatizar que eu acho que é um grande diferencial, né? Chega na consulta, você acha que uma consulta de 1 hora é uma aula de 2, 3 horas.
E onde você deixa muito Sim. claro, eu quero te ensinar para que você tenha conhecimento para conseguir caminhar. E eu acho que eu, 46 anos, tá? Já fui em vários médicos, assim, já rodei. Eu nunca vi alguém dedicar tanto tempo numa primeira consulta para entender e para ensinar. E aí que eu comecei a entender como o jogo funciona, porque alguém parou para me mostrar como funciona. Eu sempre tive começando nessa área, veja, um médico que trabalha com mudança de estilo de vida, ele não vende o fim, você Uhum, concorda? Ele vende o meio. Então, já que eu vendo o meio, eu preciso ensinar a pessoa, auxiliá-la a entender como que ela vai conduzir essa jornada. uhum, Então, um dermatologista, ele vende o fim. A pessoa deita na maca dele, ele faz o procedimento e beleza. Não é? É algo com alto impacto e baixo esforço. uhum, Já a minha área, ela pode ter um alto impacto, sim, só que ela necessita de um alto esforço da uhum, pessoa. Então, na primeira consulta, eu gasto muito minha energia naquela primeira consulta, uhum. sabe? Então, quando eu tenho 3, 4 consultas dessa no dia, eu já falo, meu Deus do céu. Porque assim, Sim, imagino. se aquilo eu tô repetindo para várias pessoas que sentam na minha frente todas Uhum, as vezes, para aquela pessoa específica que senta ali na minha frente pela uhum, primeira vez dela, assim, ela nunca teve contato com aquilo. Então ela precisa do máximo da minha energia. Então, esse meu sonho era de conseguir trazer para as pessoas uma linguagem fácil uhum. de algo que aparentemente está muito complicado pelo excesso de informação na internet. E pela facilidade, né? Porque também às vezes é mais fácil ir pelo que o amiguinho recomenda, que, né, que tá ali disponível, do que entender de fato para ter constância. Porque eu acho que uma das minhas dores, e você me ajudou muito a entender esse lugar, porque vai entendendo o jogo, é que chama-se constância. Não é simplesmente ir lá bater o resultado, mas é segurar o resultado. E eu acho que agora eu tô entendendo como essa história funciona para segurar e ir melhorando, né? E é quase um vício. Eu vou ir para um lugar que eu acho que, assim, o vício da roupa ficar bem, o vício de você gostar de se olhar no espelho, né? Uma das perguntas que você faz, qual é na consulta? Satisfação com o espelho. Com o espelho. Ah, E você me contou uma história de receber, de ter, às vezes, paciente que a pessoa é linda e que ela se dá uma nota ruim, de autoimagem, não é? isso tem muito, e geralmente é mais com mulheres, né? Uhum, Isso é provado cientificamente, um nível de evidência robusto do ponto de vista científico, de que as mulheres são mais afetadas pelo estado comparativo, tá? Então, muitas vezes, atendendo mulheres, meninas que são lindas, maravilhosas, só que você pergunta a nota de satisfação com o espelho, elas dão nota 3, 4, 2, completamente desconexo com o que você está vendo. uhum, Mas isso eu já deixei pronto, como se fosse um slide, né, para explicar essa situação. Porque a felicidade, gente, ela não está relacionada apenas à saúde física da pessoa, entende? Ela está relacionada também ao bem-estar. uhum, E o bem-estar, quer dizer, a saúde física, ela é um componente do bem-estar. uhum, Existe o propósito da pessoa saber acordar todo dia de manhã e ter um propósito do que ela está fazendo da vida. uhum, A outra são as relações interpessoais dessa pessoa, tá? Então, o nível de felicidade não se mensura pela satisfação com o espelho apenas, e sim com todas essas outras questões que estão envolvidas, e entre elas, o principal para mim é você ter um propósito, de acordar todo dia e falar, pô, eu uhum, sei o que eu estou fazendo aqui, uhum. né? Então, isso para mim é algo que assim, imagina, eu atendo por mês, talvez umas 30 ou 35 pessoas, primeiras consultas. Uhum, Então eu faço essa explicação como eu fiz para você, de entrada, saída de caloria, de balanço uhum, energético, para todas essas pessoas. E gasto esse tempo com todas elas. E o fato de eu fazer isso é porque eu quero que a pessoa saia da sala, é um propósito meu, eu quero que a pessoa saia da sala falando assim, pô, eu aprendi alguma coisa com esse cara. uhum, Entende? Pode ser que eu não faça um trabalho de acompanhamento com a equipe dele no primeiro momento, ou pode ser que não bata o santo com ele, mas eu saio daqui muito melhor do que eu entrei. uhum, Então, essa é a minha ideia. Continuar descomplicando um assunto que aparentemente ficou complicado, porque hoje a gente vive um excesso de informação. Esse excesso de informação faz as pessoas tomarem decisões mal fundamentadas.
à custa de muita associação errônea, muita crença central, muito mito. Uma hora ovo pode, outra hora ovo não pode mais. Uma hora leite é vilão, outra hora leite não é vilão. Uma hora pão faz mal, outra hora pão não faz mal. Então entra-se num terrorismo nutricional, tá? Então o ponto principal é a pessoa entender o que realmente é a base para conseguir levar esse jogo adiante. Tá. Eu queria muito explorar aqui no podcast hoje, porque assim, você tem um tempo limitado e a consulta com você acabou. E aqui vai ter muita gente que vai poder ouvir esse podcast e aprender com você. Então, eu vou tentar conduzindo perguntas aqui, Tá. realmente para que o seu conhecimento e tudo isso possa ir para lugares que você nem imagina, né? Pessoas que Vamos estão lá. precisando aí aprender com você e como jogar o jogo. Então, eu queria começar perguntando assim: quais são as boas práticas relacionadas à saúde? Por onde eu deveria começar? Bom, o primeiro passo é a intencionalidade, né? A pessoa ela entender onde ela quer chegar e saber que onde ela está é algo desconfortável. Então, assim, eu vejo que é preciso você procurar a ajuda de quem entende do assunto, sabe? Porque muitas vezes você vai querer começar por conta e você acaba se atrapalhando. E você se atrapalhar faz com que você, às vezes, não veja diferença. E aí, vou dar um exemplo bem simples. Você inicia academia, que é algo que você não está acostumado. Só se você não melhora o seu padrão alimentar, você gasta um tempo, que você às vezes não tinha esse tempo, hoje as pessoas estão sem tempo, sente dores no corpo, depois de fazer um treino, só que você não vê a mudança no seu físico. E aí, o que as pessoas fazem? Desistem, tá? Então, procurar a ajuda de alguém que vai te explicar como é que é a base desse jogo, que eu sempre brinco com todos os pacientes e com você, né? Vamos dominar o game, vamos dominar o jogo, tá? Não é um jogo, gente, que é só de alimentação, ou só de treino, ou só de dormir bem, ou só de autogerenciar a rotina. É uma somatória desses fatores. Um avião não cai por conta de um erro apenas, uma empresa não vira líder de qualidade, líder de mercado por conta de uma qualidade só. Então, é uma confluência de questões. Então, o primeiro passo é, às vezes, você procurar alguém que possa te explicar como fazer isso e você se atentar a não uma coisa só melhorar padrão alimentar ou só melhorar treino, mas você melhorar em vários pontos ao mesmo tempo. Até porque eu acho que tem uma etapa fundamental que é o diagnóstico. Como eu estou hoje para onde eu quero ir, né? Para onde quero ir, eu acho que a maioria vai conseguir responder. Ah, eu quero perder quilo, eu quero ganhar músculo, eu quero tirar a dor. Eu acho que para onde a pessoa quer ir, ela tem mais claro, mas onde ela tá, eu acho que muita gente não tem noção. As pessoas muitas vezes elas não fazem ideia mesmo de onde elas estão, sabe? Então, às vezes você fazer um exame de composição corporal consegue te mostrar a real profundidade de onde está isso, né? E às vezes um exame de sangue para você saber níveis de vitaminas, níveis de minerais, hormonais, porque hoje a gente vive, existe muito agrotóxico, muito pesticida, o solo já não é a mesma coisa que era antes, então as vitaminas e minerais chegam muito menos à nossa mesa. E a gente é composto de vitaminas e minerais. Nós somos 30 trilhões de células executando função a nível individual de órgão de sistema. Numa orientação com um profissional, você também é possível você fazer um exame que para mim é essencial, que é a calorimetria. Um exame que avalia a real velocidade do seu metabolismo. Então, gente, nós todos, por conta dos nossos músculos, da nossa gordura, a gente tem um valor que seria a nossa taxa metabólica basal, que é o tanto que a gente precisa para se manter vivo, tá? E muitas vezes, por conta do estilo de vida e tudo mais, essa taxa metabólica basal pode estar mais baixa. Às vezes até por falta de musculatura, porque a gente tem músculo e gordura no corpo também, né? Entre outros componentes. E o músculo, ele precisa de muito mais energia para se manter vivo do que o tecido gorduroso. Se você quiser ir para a prática disso, você pegar uma pessoa, um fisiculturista de 120 quilos de puro músculo, uma pessoa obesa de 120 quilos, esse fisiculturista vai precisar de muito mais energia para se manter vivo. Então, Ou seja, hoje... muito mais comida, né? Para quem é leigo entender, energia é comida. Energia é né? comida. Comida é caloria é energia. Isso. Tá? Então,
muitas pessoas hoje em dia, nesse ambiente confortável de vida que a gente está exposto, da sociedade moderna, tem menos musculatura. E a mulher, fisiologicamente, tem menos musculatura do que o homem, tá? Então, pegando esse assunto para a gente conversar sobre, eu falo que o Papai do Céu fez 3 grandes injustiças com vocês, mulheres, Tá. né? A primeira é que, como o homem tem mais músculo do que a mulher fisiologicamente, o homem vai ter uma taxa metabólica basal mais alta que a mulher. Então, veja só, eu sou um homem de 80 quilos e tenho mais músculo do que gordura fisiologicamente do que você. Você é uma mulher de 69 quilos. Eu sei teu peso de cor, tá? E... Doutor, isso a gente não fala ao vivo no Não? podcast. Não tem problema. Então tá bom. É que, Depois ó, corta. guarda aí, porque assim, eu queria muito trazer essa história de peso com músculo, porque eu fui durante muitos anos obcecada com peso na balança, não entendia o músculo. E hoje, a minha obsessão, quando eu fui lá na consulta, lembra que eu falei, se eu perder 1 grama de músculo, eu não volto aqui. Sim. Eu falei isso, né? Sim. A minha obsessão é músculo, porque eu fui entendendo, mas aí você explica. Sim, não, eu Vai explico. ser- Então, veja só. Se eu sou um homem que tem mais músculo do que gordura, você é uma mulher que fisiologicamente tem menos músculo, a minha taxa metabólica basal, que é o tanto que eu preciso para me manter vivo, para pensar, para respirar, para nutrir minhas células, por volta de 2.000 calorias. E você, por volta de umas 1.400. Então, não é justo eu começar o dia, vamos supor assim, com R$ 600 e você com R$ 0. Entende? Então, essa é a Eu primeira... vivo isso em casa, né? Porque eu Ah, tenho o meu marido e o meu filho. O meu filho já é do meu tamanho e eles comem. Eu vi a dieta outro dia do meu marido, era de 2.400 calorias. E exatamente. a minha, doutor, é de 1.600. Por enquanto. Por enquanto. Daqui a pouco Não, a gente aumentou. pode- Ela foi Isso, 1.400, isso. agora né, Sim. 1.500, 1.600. E aí eu já vejo a injustiça aí. Então, veja só. O que eu falo para muitas mulheres que chegam lá na clínica? Ó, não vai na onda do seu marido. Isso. Entende? Porque, assim... Ah, mas é injusto. E é realmente injusto. Estou falando que é uma injustiça que o Papai do Céu cometeu, né? Então, essa é a primeira. A segunda injustiça é que se eu e você resolvermos fazer o mesmo treino, o mesmo número de repetições, mesmo intervalo, mesma carga e mesmo descanso, eu vou gastar provavelmente 1/3 a mais de caloria que você. É injusto, né? É injusto. A terceira injustiça é que o passar dos anos para vocês mulheres é muito mais cruel do que para nós homens. Porque não dá para comparar uma transição menopausal, uma menopausa, com o DAEM, que é o declínio androgênico no envelhecimento masculino, que é bem mais brando no homem, tá? Então são essas as 3 injustiças do Papai do Céu. Então eu brinco, né? Eu falo assim, que se fosse para ser um pouco mais justo, o Papai do Céu viraria e falaria assim, ó. Então, para vocês homens, as calorias dos alimentos valem 2x. E para vocês mulheres, vale X. Só que é assim que as coisas são? Não é assim. Então, se eu e você, a gente resolver comer um pastel de feira de 750 calorias, ele vai impactar mais no meu ou no seu físico? No meu, não No tenho seu, dúvida. tá? E ainda tem outros agravantes que a pessoa pode ter que só piora, né? Então, por exemplo, o lipedema, né? A gente conversou bastante sobre isso, porque eu tenho lipedema. Então, inflama mais. Assim, Sim. para mim, enquanto que não é só caloria, mas é alimentos que inflamam ainda Sim, pioram. sim. E aí, homem não tem lipedema, né? Ou é bem raro ter homem Sim. com lipedema. O predomínio estrogênico é menos comum no homem. Né? Então, isso aí eu aprendi quando meu marido e meu filho querem um sanduíche hoje em dia. Tá sendo muito legal na minha casa que eu falo assim: vocês podem comer, eu não vou comer. É uma escolha, porque não vale o prazer. Primeiro que eu nunca fui a pessoa que gosta de ir em restaurante, comer, então isso já facilita, né? Sim. Mas, e eu como rápido, então não é aquele negócio de ficar horas na mesa, aproveitando. Mas mastiga mais, Sim, né? eu sei, Lembra? já mandou, já falou para mastigar mais devagar, mas eu tenho avaliado muito racionalmente a comida. Isso. De um lugar de o que eu ganho e o que eu perco, isso me ajuda a tomar as melhores decisões. É você trabalhar a parte alimentar com intencionalidade. Não é? E muitas vezes as pessoas chegam inconscientes em relação à alimentação, tá? É óbvio que não é só caloria que importa, mas é muito importante as pessoas entenderem que existe essa história de um balanço energético de entrada e saída de caloria do corpo. Que eu sempre uso a analogia como se fosse balanço financeiro pessoal. Então, veja só. Na entrada de caloria do corpo, a gente só tem
uma questão atuando, que é a comida. Não tem Uhum. mais ninguém. Do lado da saída de caloria, a gente tem 3 coisas, basicamente. Que é a taxa metabólica basal, que é que a gente estava falando agora, Uhum. que é o tanto de energia que precisa para se manter vivo. Caloria ativa, que é a do dia a dia. Então aí entra passos por dia, subir e descer um lance de escada, beliscar o filhote quando merecer. Uhum. E caloria do exercício físico, que é dos treinos, tá? Então é uma entrada e são 3 saídas de caloria. Já no balanço financeiro pessoal, vamos falar de forma hipotética que Uhum. você tem 3 entradas. Você tem do seu trabalho e do investimento de um aluguel. São Certo. 3 e não são apenas uma. E do lado da saída, a gente tem centenas de De saídas, despesas. Uhum. tá? Logo, fazer um balanço financeiro, quer dizer, fazer um balanço energético de entrada e saída de caloria é mais fácil que na teoria do que fazer um balanço Uhum. financeiro pessoal, Uhum. tá? Então eu vou mostrando isso e trazendo a consciência para a pessoa da importância de pelo menos ela entender que existe um fundinho nesse trabalho que é cálculo matemático, Isso. entende? E aí trago possibilidades de se pesar sexta e segunda-feira, né? Porque geralmente aos finais de semana a gente tende a soltar mais o pé na alimentação, se exercitar menos. Durante a semana as pessoas tendem a emagrecer porque estão mais na rotina, estão se alimentando mais dentro da linha, e estão treinando mais. E se a pessoa sai muito no final de semana ou se ela solta mais, a balança sobe, não tem jeito, balança não alivia a sentença, ela pune mesmo, não tem conversa. Então, vou auxiliando as pessoas a entenderem como dá para fazer isso de uma forma que não fique um pensamento de restrição, que fique um pensamento de entendimento e aumentar a malandragem nessas questões que fazem parte da base desse jogo. Eu vou trazer aí, né, disso tudo que você me explicou lá e eu comecei a fazer, o quanto que para mim foi importante entender algumas coisas, né? Entender o quanto que eu gasto de caloria e o quanto que o exercício é importante, isso eu já entendia. Mas a história da atividade, eu não tinha colocado na equação. E aí você me deu metas, né? Que era a meta de passos. Ele falou assim: olha, você tem relógio? Sim. Coloca. E aí eu lembro que a meta era 6.000 passos, 7.000 passos por dia. E isso me obrigava a olhar, e eu trago muito esse comparativo, né? Eu te falei sobre quando você trabalha e faz a gestão de uma empresa, do seu negócio, de uma área, versus fazer a gestão Sim. disso também. Então, o fato de você pôr uma meta e controla. Então, todos os dias dá. Por exemplo, hoje eu já olhei quantos passos eu já dei, o que que tá faltando, e se tá faltando, o que que eu vou fazer para Sim. bater a meta. Então, isso ajudou muito. E a segunda coisa é a história da balança, de pesar ser seguro. Gente, eu tinha trauma de balança. Eu não tinha balança em casa. É porque você não tinha o Não entendimento para isso, tinha. E aí né? eu quero trazer, porque vai que tem alguém aqui que tem trauma de balança também, né? Porque eu fui entendendo que se durante a semana eu faço tudo certinho, e no final de semana eu não faço, vai provavelmente empatar. E aí eu não perco nada, certo? Sim, Fiquei no sim, 0 a 0. Se durante a semana eu não perdi nada e final de semana eu vou operar já que eu vou ganhar peso. sim. Então, aí você me explicou tudo isso, eu falei, então eu tô entendendo que o controle, ó, de novo controle, de subir na balança sexta e segunda Uhum. é para no mínimo, eu não perder aquilo que eu investi na semana inteira. Aí mudou o jogo, né? Aí, pra mim, eu acho que a história da balança sexta e segunda, então eu comprei, foi traumatizante começar a Sim. pesar. E aí eu chegava domingo à noite, aí eu contando os bastidores, né? Aí eu já começava a ficar tensa na segunda-feira. E eu, será? Será que eu vou ficar igual? Será que eu perdi? Então eu me dedicava, né, Sim, esses sim. últimos meses, no final de semana, de estar ativo, porque, né, vocês perguntam lá, vai ser fit ou como é que é? Final de semana vai ser fit ou fat? Fit ou Né? fat, né? E aí eu falava assim, me dedicava, fazia tudo certinho pra segunda-feira, o seu orgulho de mandar a foto do peso. E assim, é importante ressaltar que você já chegou no nível É verdade. de entendimento, vamos Uhum, dizer assim, e de execução, sim. de exercício físico, Uhum, alimentação, mais avançado que a maioria das sim. pessoas. Então, às vezes, quem está vendo a gente conversar aqui acha que tem que ser tudo catedrático. E Uhum, não. Muitas vezes, gente, a gente vai querer muito mais a sua progressão do que a uhum. sua perfeição. Isso não é um jogo de gente perfeita, entende? É um jogo de gente progressiva, é o que eu sempre falo. Mas a minha meta sou eu comigo mesma.
E por isso que só, a história de qual é a minha meta que eu tenho é minha, não é de mais ninguém. Sim, É o que sim. eu quero, não é nem o que você quer, é o que eu quero. E aí, super concordo, porque eu acho que a mulher ela tende muito a se comparar. E é Total. um lugar horrível, porque assim, primeiro, estilo de corpo, composição, genética, não é isso? Tem muita coisa Muita. envolvida, E né, aí, gente? assim, vai Então, ser frustrante, porque eu nunca vou ser sim. aquilo que a outra é. Então, a minha competição é comigo mesmo. E isso também foi libertador. A mãe da frustração é a expectativa, né? Uhum. Então eu falo, se compare com você mesmo. É. E tem algo que eu trago do mercado financeiro, atendo algumas pessoas do mercado financeiro, fui aprendendo com eles, né? Que chama Lei dos Rendimentos Marginais Decrescentes. Hum. Então, tudo que você tem uma amplitude muito grande de melhoria, se você coloca um pouco de esforço a mais, o resultado é bem elástico. Entende? Uhum. Então, às vezes a pessoa chega lá não treinando. Cara, é óbvio que o ideal é que ela treine mais dias do que fique parado. Uhum. Mas se ela sair de nenhum treino para 2 treinos na semana, cara, a gente está Uhum. evoluindo. Uhum. Se ela não organiza nenhuma refeição, ela passa a organizar as principais, almoço e jantar, a gente está Uhum. evoluindo também. Se ela não sabia mais ou menos o tanto de passos por dia que ela dava, e agora ela mensura isso e busca dar o máximo possível de número de Uhum. passos, também é um avanço. Então, não é apenas um dado que importa, é a somatória desses dados, é Uhum. o autogerenciamento de Uhum. estudo. Então, por isso que eu fui entendendo ao longo da minha caminhada como médico dessa área que eu precisava ter uma equipe para acompanhar isso. Por isso que eu tenho as meninas que trabalham comigo e a gente fica lá. Dependendo da personalidade de cada um, a gente cobra mais, cobra menos. Uhum. Eu estava explicando esses dias para uma paciente, é, até conversei isso com você, né? Porque eu te dei uma meta para 3 meses. Você fez essa meta em metade do tempo. Uhum. Aí eu dei outra meta para você. Uhum. Tô correndo E atrás. expliquei para você o quê? Eu falei assim: quando a gente tem alguém que trabalha para você, né? Vamos supor assim, Uhum. fazendo uma analogia, e que te entrega bastante, o que, que você vai fazer? Você vai parar de pedir as coisas para ela ou você vai pedir Não, mais vai coisa pedir para ela? Você mais. vai pedir Ah. mais para ela, tá? Então a gente vai sentindo onde dá para a gente puxar mais ou Uhum. menos. Eu falo que o profissional dessa área é, ele tem que ter várias soft skills. Uhum. Ele tem que entender da parte médica, tem que entender da parte nutricional, da parte de exercício físico, da reabilitação, porque muitas vezes os pacientes se machucam, Uhum. e tem que entender muito de psicologia, sabe? Mas eu acho que qualquer profissão hoje em dia que lida com pessoas, não importa a área, acaba tendo um lado terapêutico, assim. De terapeuta, Eu né? às vezes vou pensando assim, sabe, sobre o Uhum. meu trabalho, sobre a minha área de atuação, e às vezes eu converso com alguns pacientes de forma mais profunda. Eu falo assim: Uhum. você não acha que talvez o profissional ideal para liderar uma mudança de mentalidade em relação ao físico teria que ser um psicólogo, Uhum. mas com soft skills em medicina, em nutrição, Uhum. mas a base dele ser psicologia, porque isso aqui é um jogo muito mental, Uhum. certo? É óbvio que a parte médica você vai se especializando, você vai ficando cada vez mais atento ao que está acontecendo. Hoje as coisas mudam muito rápido, é muita coisa acontecendo. Pô, hoje eu faço um fellowship de genética, estudo muito genética, porque muitas vezes eu não conseguia responder dúvidas dos pacientes, porque eu via exames de sangue, conversava sobre as queixas, mas eu não conseguia formar o veredito. Uhum. Hoje, com o estudo da genética, eu consigo falar, ó, é por conta disso daqui. Uhum. E estou muito empolgado estudando isso. E a medicina regenerativa também aparecendo, a história dos Uhum. peptídeos que está numa baita moda, as coisas vão mudando e você tem que acompanhar. E quem gosta vai sempre ficar atualizado. Eu voltar, porque a gente vai caminhando assim, eu quero muito voltar na pergunta que eu ia trazer sobre peso e músculo. Tem muita gente, e a gente está vivendo essa fase agora, de estar até mais fácil perder peso, muita Tá. tecnologia disponível, Uhum. e que não está olhando talvez o mais importante, que é a construção do músculo. E aí, nem quero entrar aqui na parte de explicar, por favor. Tá. Eu acho que a gente precisa começar do básico em relação a isso. Então Uhum. vamos lá. Nós temos no corpo 70% de água, tá? É bastante. Agora, quantos por cento de músculo uma mulher tem no corpo? Por volta de 50%, tá? Desses 50% de músculo, 75% é água. Uhum. Então, olha o tanto que a água está relacionada à composição muscular. Para você ter um músculo sadio, você precisa ter um músculo hidratado, Uhum. tá? E a gente tem por volta de 10 a 15% de água na gordura.
Tá? Então, eu que desço peso de atleta, eu falo que o mundo é machista até na hora de descer peso de atleta. Porque o homem, como tem mais músculo que a mulher, ele tem mais água que a mulher. E na hora de eu descer peso de um Você atleta, a desidrata. amplitude de desidratação é muito mais de um homem do que de uma mulher. Claro. Tá bom? Então, primeiro é trazer esse tipo de informação. O segundo ponto é que existe um grande paradoxo. Construir músculo é ingrato, é difícil e demora. E eliminar gordura, gente, não é fácil. Tá? A espécie, nesses 3 milhões de anos que a gente está aqui, ela foi evoluindo a maior parte do tempo, a gente num ambiente de escassez. Então a gordura tende a ser o máximo possível estocada. Só que hoje a gente vive num ambiente de escassez? Não. A gente vive num ambiente de excesso de energia, de comida. De disponibilidade. Tá? Disponibilidade, de pouco gasto calórico, de atividade física. Antes, para a gente subir o vidro de um carro, você girava a manivela. Hoje você aperta o botão. Antigamente, para você mudar o canal da televisão, você ia lá, levantava e apertava. Hoje você está com o controle aqui. E fora as outras coisas. Então, a musculatura é o ponto central desse trabalho. E 1 quilo de músculo ocupa um espaço muito menor do que 1 quilo de gordura. O peso corporal não é só de gordura. E muitas vezes as pessoas ficam bitoladas apenas do peso de balança relacionando a gordura. Tá? Então eu falo que hoje em dia, com o advento dessas canetinhas emagrecedoras, né? E onde eu tô, todo mundo vem me perguntar disso. Aliás, fazendo um parênteses aqui, quando eu era radiologista, eu ia em algum lugar, as pessoas não me conheciam e perguntavam assim: o que você faz? Eu falava, sou médico, sou radiologista. O que o radiologista faz? Eu laudo tomografia, ultrassom, ressonância. Parava o assunto, acabava por aí. Hoje, que eu sou um nutrólogo, eu me apresento, falo que eu sou nutrólogo, as pessoas começam a me perguntar, a conversa da mesa vira para o meu lado, porque todo mundo tem dúvida nesse assunto, entende? Então, voltando a essa parte que a gente estava falando, da musculatura e da gordura, com o advento dessas canetinhas emagrecedoras, as pessoas estão com uma facilidade maior para emagrecer, certo? Só que elas estão ficando apenas magras, não estão ficando durinhas e sequinhas. Então, se antigamente ser magro era um diferencial, hoje em dia um diferencial de físico é você, além de ser magro, ser sequinho e durinho também. E por que o músculo é importante? Porque o músculo é a verdadeira caixa de força das nossas células, assim, sabe? A musculatura... A gente tem um arcabouço ósseo, que é muito importante para a sustentação, e tem, junto com o arcabouço ósseo, conversando com ele, o arcabouço muscular. Então, quando a gente chega na fase final da nossa vida, a gente tem 4 capitais importantes, que eu sempre falo para os pacientes. O capital financeiro, que a gente vive numa sociedade capitalista, não tem como você fugir disso. O capital cognitivo, que é muito importante. O capital afetivo, as pessoas, sua família, as pessoas que você convive, e o capital físico. Muitas vezes eu vejo pacientes chegarem lá, idosos, e o paciente fala para mim: doutor, eu tenho condição financeira boa, eu tenho um capital cognitivo bom. Eu tinha um paciente de 92 anos que escrevia sobre A e tem um capital afetivo maravilhoso na minha família. Só que eu não consigo me alimentar sozinho. Eu não consigo pegar meu neto no colo sozinho. Entende? Então, se a musculatura é muito fácil de você perdê-la, então a gente tem que trabalhar bastante para, no momento, às vezes, de emergência, que você fica internado, que você passa por alguma situação de saúde difícil, você tem uma reserva para isso. E a musculatura, ela precisa de muito mais energia para se manter viva do que a gordura. Então, logo, quem tem mais músculo no corpo pode extrapolar um pouco mais na alimentação. Eu gosto de usar um exemplo muito claro. Eu tenho 3 filhas, uma em cada sala da escola, 8, 7, 6 anos. Então, o ano passado eu fui em 9 finais de semana seguidos em festa infantil. Tá? E uma dessas festas infantis era num domingo à noite e, do nada, surgiu um carrinho de milkshake. Os pais avançaram nesse carrinho de milkshake. Eu fui chegando perto para ver a movimentação, só que eu estava numa época que eu estava descendo peso para lutar, então eu não poderia comer aquilo naquele momento. E aí sempre tem um engraçadinho, né? Aí um pai virou, apontou para mim e falou assim: olha lá, quem chegou? Você acha que esse cara vai tomar milkshake? Aí eu olhei e falei assim: eu sou o que mais pode tomar milkshake aqui. Entende?
Porque é como se É. fosse dinheiro, tá? Eu gosto Uhum. sempre de trazer analogia que facilita para as pessoas. Se você tem muito mais músculo do que gordura no corpo, é como se você tivesse mais dinheiro no banco. Uhum. Quando você tem mais dinheiro no banco, você recebe juros por isso. Olha que confortável que fica, Uhum. tá? Então você tem um parâmetro maior para fazer estripulias financeiras, Uhum. com uma margem maior para fazer estripulias financeiras. Financeira. Quando você tem, quando você está devendo no banco, ou seja, você tem mais gordura do que musculatura, Uhum. você paga juros para o banco. Então, trazendo isso para o físico, se você tem mais gordura do que musculatura, a tua amplitude de estripulia alimentar é muito menor. Uhum. Ó, então acho que só para traduzir, né? Gostou disso ou achou que Go- ficou difícil? Não, gostei, mas Gostou? eu vou traduzir de uma maneira bem fácil, assim, olha, a pessoa pode ter o mesmo peso, mesma altura, duas pessoas, corpos que pesam iguais, mas a forma e a estruturação totalmente diferente dependendo da quantidade de músculo Sim, que tem. total. Então, eu acho que entender isso para mim foi muito importante de entender a história do peso. Porque hoje, para mim, não é o peso por si só, e sim a quantidade de músculo que eu tenho neste peso. Sim. Tem um estudo muito famoso que fizeram. Ah, Pegaram gêmeos idênticos, eles tinham 36 anos na tá. época, um com um estilo de vida saudável, com muito mais músculo do que gordura. O outro sedentário, com mais Tá. gordura do que musculatura. E mensuraram o açúcar no sangue deles. Depois, cada um deles comeu o mesmo pão, feito com os mesmos ingredientes, Uhum. o mesmo peso e tudo mais. Esse com o físico com mais músculo do que gordura, a glicemia, que é o açúcar no sangue, depois de 1 hora subiu 30 pontos. Esse outro sedentário, que tinha mais gordura do que músculo no corpo, subiu 70 pontos. Então, eu sempre falo para as pessoas que é o seguinte: você não é só o que você come, Uhum. eu emendo que é quem come também. Entende? Qual é o físico que está Uhum. colocando essa energia, esse alimento para dentro? Tá? Então, tem essas questões Uhum. que muitas vezes as pessoas não têm conhecimento E disso. eu vou trazer um ponto adicional. 2020, na pandemia, eu travei minha lombar. Eu tinha lá uma hérnia de disco entre L4 e L5 e foi horrível, assim. Eu deitei no sofá, eu nunca tinha vivido isso, assim, de ficar imóvel mesmo, não conseguia levantar. E naquele dia eu fiz um acordo comigo mesma. Eu falei assim: nunca mais na minha vida eu quero passar por essa situação. E claro que aí entra na história da intencionalidade que você trouxe, a minha veio pela dor, de começar a buscar essa evolução de saúde no modelo mais amplo do que só a história do peso. Então eu comecei a construir músculo, ia para o Pilates. Eu cheguei uma época que eu usava aquela cinta com tala para viajar. É, Porque e- não tinha músculo abdominal é, para segurar, e dependendo do número de horas no carro, no voo, eu precisava usar para não sentir dor. Nesse nível, assim, eu tenho até hoje Só, lá. só para fazer um comentário Ah, aqui no que você está falando, isso é muito importante, né? Quem tem pouca massa muscular tem pouca rigidez muscular. uhum, E essa rigidez muscular, muitas vezes, salva a pessoa de dores. uhum. Quem É isso tem que eu ia mais trazer. músculo tem menos dores em Uhum, articulações, uhum, em parte óssea e tudo mais, tá? Então eu vejo muitas pessoas que têm pouca, magras, que têm pouca musculatura, uhum. só que tem muitas dores. Tá. Então foi exatamente isso que aconteceu, né? Aí eu fui construindo músculo a ponto de, em determinado momento, zerar. Eu acho que eu já tô no meu terceiro ano sem sentir lombar. Porque assim, não é crise. Às vezes vinha uma Uhum. pontadinha, não Sim, sim. sinto mais, porque eu comecei essa evolução de o melhor remédio para minha lombar é o músculo que eu vou construir. É o que você falou, demora, é investimento. Eu também fui entendendo o quanto que a Uhum. alimentação é o pré-requisito para construção de músculo. Não adianta, é o que você falou, né? Não adianta ir na academia todo dia se você não se alimenta de forma correta para Se construir o você seu não coloca um músculo. combustível. É que eu chamo É que atenção, é o né? combustível certo, né? Não adianta você pegar um carro que é a gasolina e colocar etanol. É assim, quando eu apresento essa história de entrada de caloria, saída de caloria do corpo, eu chamo atenção para as pessoas e falo assim: qual desses quatro, que é comida, taxa Uhum, metabólica basal, caloria ativa, que é do dia a dia, caloria do exercício físico, é o mais relevante para esse jogo? Muitas vezes as pessoas falam exercício físico, uhum, mas não, é a comida. Por quê? uhum, Porque ela está sozinha do lado de entrada de caloria do uhum, corpo. Então, assim, eu sempre falo, comida é caloria e caloria é energia. Mas eu não quero também que a pessoa veja o alimento de uma forma bitolada, que tem que fazer tudo certo, certinho o tempo inteiro.
É óbvio que ela tem que colocar na cabeça dela que a comida, o que ela coloca para dentro, vai nutri-la e que isso é importante. Só que tem momentos que a comida ela pode ser vista de forma celebrativa. E Uhum. não tem problema. Desde que você, na maior parte do tempo, tenha intencionalidade e consciência do que você está fazendo. É a mesma coisa com. Eu trago de novo para a história do dinheiro. Se você gasta torto a direito todo momento, não faz conta, não poupa aqui, tira Vai dali ficando e tal. vermelho. Quando você quiser fazer um aporte em algo que é prioridade para você, você não vai ter condição de fazer Uhum. isso. Por quê? Porque você queimou cartucho lá atrás, tá? Então eu falo para os pacientes, cara, vai se ajustando, vai se ajeitando. No momento de celebração, pô, um aniversário de alguém, ou uma saída, uma comemoração que você quer ter, você vai lá, cara, e solta um pouquinho, porque também Uhum. tem camadas de pé na jaca, tá? Existe o pé na jaca com os dois pés, existe um pé na jaca e existe o pezinho na Eu jaca, acho que você contou tá? isso do McDonald's, né? Que você pode ir no McDonald's, pega um sanduíche. Quantas calorias? Ah, você pode ir no McDonald's e uma pessoa colocar ali para dentro 2.200 calorias. O céu é o Fácil, limite, né? né? De junk Se food for é o aquele limite. combo ali, que antigamente era dos números, né? Você pega um sanduíche, batata frita, um sorvete, um refrigerante, pronto. É, você pega um Big Mac, uma batata frita média, uma Coca normal e um sundae, dá por volta de 2.300 Ou seja, calorias. eu que sou 1.400, extrapolei quase 2 dias numa refeição. Então eu trago essas informações para as E aí, se pessoas, eu for sabe? hoje no McDonald's, o que que eu poderia comer? Que é meio pé na jaca. Não, veja, aí assim, eu sempre uso a história do controle de danos e trocas inteligentes com esse exemplo, né? Você pode no McDonald's escolher isso que eu acabei de falar, que Uhum, tem 2.300 calorias em média, ou você pode pegar um quarteirão, você não pedir a batata, em vez da coca, tomar água. Eu, particularmente, não gosto de tomar coca com alimento, refrigerante com comida, e em vez do sundae, pedir uma casquinha mista. Isso daí tem por volta de 700, 800 calorias. uhum, A gente foi no mesmo lugar, eu não deixei de ir no lugar com um amigo meu, uhum, por exemplo. Eu não saquei uma marmiteira no meio do McDonald's para a pessoa não, né, não falar que eu sou bitolada. uhum. Quem bitola nesse jogo não decola, é importante falar isso, tá? E eu coloquei 1.500 calorias a menos do que você no mesmo lugar que a gente É. foi, tá? Eu fiz um controle de dano e uma troca inteligente. Então, eu aprendi isso lá na consulta e viajei recentemente para um hotel, tudo incluso, assim. E foi uma experiência incrível, porque normalmente tem muita facilidade para inflamar, ganhar peso. E aí chega no hotel, você não fica escolhendo exatamente, né? Eu lembro que eu levei proteína, tá? Mas não usei. Então, entendendo essas trocas inteligentes, me Uhum. ajudou muito. Eu pesei antes de ir, pesei quando cheguei, exatamente igual, malhei, cuidei das atividades. Ah, vai no mar, se movimenta. Mas, acima de tudo, também o que que eu escolhi comer ali. Então, muito, muito bom. Então, isso não é libertador? É libertador. Porque eu sempre falo também, né? Uhum. É assim, o que que a gente vai fazer até o último dia da nossa vida, todo dia, além de dormir e de respirar todo dia? Comer. Comer. E quem tá sozinho no lado da entrada de caloria? Comida. Uhum, Tá? Então é importante você ter noção uhum, disso. Agora, por isso que eu falo tanto dessa história de não ser apenas um paciente executor. Executar é muito importante, mas uhum, você precisa ser entendedor. Porque nos momentos que você não estiver no controle do que está sendo servido, uhum, você sabe ali fazer as trocas e continuar na linha, uhum. no progresso. Muito bom. Ai, tem tanto tema. Eu quero entrar na parte hormonal. Porque eu acho que principalmente bora. mulheres, né? E, nossa, eu não sei, a população tá envelhecendo e eu não sei se as pessoas que eu sigo da minha idade, todo mundo falando de hormônio, menopausa, perimenopausa. Talvez é a parte da injustiça, né, que você traz, Justiça do Papai que do a Céu. mulher, que a mulher, né, tem esse impacto maior. Então, assim, Porque veja só, Paulo, só te interrompendo, conta. olha assim, a mulher, ela, segundo o IBGE, a mulher vai viver até os 80, né? Uhum, Mas com o nível cultural melhor das pessoas, né? Com acesso à medicina, nutrição, treino de qualidade, informação, biotecnologia evoluindo do jeito que está, você concorda que algumas pessoas vão passar de 100 não, anos? minha bisavó, que morreu há 20 anos atrás, morreu com 103, tá? 103 cento anos? e Pô, três. é, A minha avó tem 94. Tava o ano passado internada na UTI por 3 meses. Eu falei: "Não vai sair". Saiu. é, Tá ótima, pinta. É é. inacreditável. Pode, Então, pode ter eu certeza aí que tem algum gene de longevidade na e família. aí pensando assim, ó, isso elas nem tinham disponível tudo que tem hoje Sim, e não sim. entendiam, não iam na academia, tá. Sim, O que sim. me resta? Servo mais de 100. Então, assim, veja só. Se as pessoas vão, as mulheres vão passar, a tendência é Uhum, passar de 100 anos,
A menopausa, ela geralmente acontece na mulher brasileira dos 47 aos 51. Então é mais da metade da vida vivendo na menopausa hoje em dia. Ela não acaba, isso é um ponto interessante, né, assim, ó, ela começa, mas ela não termina? Não, ela não termina. Ah, gente, foi muito injusto mesmo. Não, foi muito injusto, porque eu achei que ela terminava em algum momento. É, A assim, do ponto de vista do que a hã. gente dá o nome aos bois dessas fases, né? Após os 65 anos, a gente chama de senescência, tá? Hum. Mas faz parte da menopausa, né? Da parar, porque a menopausa ela é um marco. É um marco de 12 meses a mulher sem menstruar. E qual o impacto da menopausa na construção de saúde que a gente está falando aqui? Olha, a menopausa é a baixa dos hormônios, progesterona e Uhum. estrogênio também, né? Então, com a baixa do estrogênio, que é o hormônio principal de vocês mulheres, o cabelo não fica mais a mesma coisa, a pele já não é mais a mesma, e muito a parte neurológica, do ponto de vista de memória, de energia e tudo Uhum. mais, tá? Então, assim, se a gente for elencar tudo que é possível acontecer com a baixa de estrogênio, são mais de 50, 60 sintomas, entende? Desde secura nos olhos, ou secura vaginal, Insônia, insônia, memória. memória, alocação do tecido gorduroso, Tá. sabe? Muda, né, você fala: "Ai, antes eu engordava em tal região, agora eu tô é Sim, isso? sim, também. Então, assim, é muita coisa envolvida. E só que, mais uma vez, eu sempre trago para os pacientes que iniciam uma reposição hormonal. Tão importante quanto a parte de hormônios, que não é fácil você ajustar isso, tá? Apesar das pessoas muitas vezes de uma forma simplista achar que é fácil, não Uhum. é, porque existem vários caminhos de rotas metabólicas e hoje em dia estudando genética a gente consegue ver isso. é, a base sempre tem que ser muito bem feita. Uhum. E é tão importante quanto a parte hormonal. Tá? Eu sempre falo que seria o seguinte, trazendo para a analogia de novo. Se você tem uma sala e o segurança dessa sala está bem vestido, bem apessoado, e na outra sala é um segurança que está maltrapilho, você vai querer entrar em qual sala? No que o segurança Tá, está mais tá bem arrumando. vestido. E com os hormônios e os receptores da célula, a mesma coisa. Se você tem um estilo de vida saudável, os receptores vão estar bons para Uhum. você usar aquele hormônio de uma Tá. forma bem aproveitada. Agora, se você tiver um estilo de vida ruim, com a tal da inflamação crônica de baixo grau, que é uma inflamação silenciosa, que aumenta o risco cardiovascular, o risco de doenças neurodegenerativas, de câncer, que são as doenças crônicas não transmissíveis que mais matam a nossa população, esse hormônio não vai ter um encaixe ideal. E não vai ser a mesma coisa. Tá bom? E hormônio é um tema polêmico, né, porque tem a ala médica que apoia, a maioria é contra. Eu falo assim, né, como eu tenho vários médicos, né, o ginecologista, o gastro, você, então, aí eu já chego naqueles que são contra e falo: "Nem quero falar sobre isso". O que que você acha sobre a reposição hormonal? Eu acho, assim, a reposição hormonal é necessária, tá? Isso está mais do que comprovado. O que acontece é que muitos mitos foram criados, só que foram sendo demolidos ao longo da história, né? Quando a gente começou essa história de reposição hormonal nas mulheres e alguns estudos que foram muito falados de 1998 e 2002, as formas de reposição de estrogênio e progesterona eram formas muito arcaicas. Para você ter uma ideia, os estrogênios, a gente chama de estrogênios conjugados, que vinham da urina de éguas prenhas, Hum, tá? E a progesterona era uma progestina que é derivada da progesterona sintética. Hoje em dia a gente tem os hormônios mais próximos do bioidêntico, entende? Então esses estudos foram conduzidos com essas outras formas mais uhum. arcaicas, tá? Então hoje a gente sabe a importância de fazer uma reposição bem estruturada e de jogar nos outros pontos que estão relacionados ao estilo de vida também, tá? Agora, eu vou voltar naquele início que você fala sobre procurar ajuda, se era importante procurar ajuda por uma questão de, saúde sem a parte hormonal, para hormonal então é fundamental, né, porque também tem gente meio doida que vai, pega compra hormônio no mercado clandestino, porque vê alguém tomando e vai lá, acha que pode tomar a mesma dose, né. Eu digo que as pessoas vão tendo, como eu falei no começo, associações muito errôneas de Uhum. muitos assuntos, sabe? E aí chegam com pensamentos muito deturpados.
com medos, com receios. Então, hoje em dia eu falo que eu estou numa posição que eu quero que o paciente não me enxergue apenas como o médico dele. Eu quero que ele me enxergue como um curador de saúde. Entende? Que ele vai trazer as informações para mim e eu vou falar, isso aqui vale a pena, isso aqui talvez não valha. O que eu souber eu vou te explicar, o que eu não souber eu vou ter humildade de te falar e vou atrás para a gente procurar uma boa resposta. Então essa é a medicina que eu acredito. Eu sou muito próximo dos meus pacientes. Eu gosto de ser um médico além do consultório, então eu vou treinar muitas vezes com o paciente. Eu vou assistir palestras, como eu fui assistir sua palestra no G4 Educação. É esse tipo de envolvimento que eu quero ter. Bem, não, e é verdade, a gente tem, né, eu tenho seu celular, se tem dúvida, né? Fora que eu faço o modelo do acompanhamento, que ajuda bastante. E aí eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que vai ajudar as pessoas a se identificarem. Você já atendeu muita gente, certo? Sim, muito. O que tem de comum entre quem consegue avançar e ter resultado de quem não consegue? Calma. Quem consegue avançar, é assim, a maioria das pessoas chega ansiosa, tá? Porque ninguém ganha físico a prazo. Quer dizer, perdão, ninguém ganha físico à vista, né? Desculpa. Isso. Ninguém ganha peso à vista. As pessoas ganham Precisa de peso tempo. a prazo. Uhum. E na hora das pessoas voltarem ao físico ou emagrecerem, as pessoas querem tudo à vista. Né? E não é assim que as coisas funcionam. Por isso que eu sempre trago o entendimento e já tiro a pessoa daquela expectativa imensa e sempre coloco metas ali para a pessoa, né? Então eu falo, ó, nesses primeiros 3 meses a ideia é fazer esse resultado, isso aqui é factível. Por quê? Porque às vezes a pessoa está achando que ela vai chegar lá e em um mês ela vai eliminar 10 quilos de gordura. E é quase impossível fazer isso, tá? Ou que em um mês ela vai ganhar 5, 6 quilos de músculo, entende? Então eu trago a pessoa, aterro ela no que vai ser razoável acontecer. Não deixo ela criar uma expectativa muito grande. Porque se ela cria uma expectativa muito grande e as coisas não acontecem do jeito que ela estava imaginando, ela se frustra e quando ela se frustra, ela tende a parar. Ela tende a estacionar e estagnar. Então, esse modelo de trazer o entendimento para o paciente é justamente para ele formar essa calma para conseguir executar. Porque o problema maior está no excesso de questões que a gente tem que lidar ao longo do dia. E muitas vezes você vai se colocando para último lugar. E se às vezes você tiver algumas pessoas, como eu tenho a minha equipe que trabalha comigo no dia a dia com o paciente, a gente vai relembrando aquela pessoa. De que ela não precisa fazer 100%, que ela pode ir progredindo, evoluindo. E aí a pessoa começa a ver o peso descer, ela começa a olhar no espelho e começa a ver que está melhor, as roupas começam a ter melhor caimento. Aí a chance dela deslanchar nesse processo é muito grande, porque ela começa a crer que é possível, entende? Ela começa a ver resultado e começa a gostar do resultado que vê, né? Começa a virar prisioneira do bom resultado. Eu falo que eu vou fazer um filme virei. disso. Boa, eu já sou prisioneira. Eu E assim, também, eu ó, sou prisioneiro do bom resultado, pô. eu E eu quero virei. trazer isso para todo mundo, entende? Então, assim, é óbvio. Eu sou pai de família, eu tenho minhas contas para pagar, mas o primeiro ponto que me seduz a fazer o que eu faço todos os dias é ajudar as outras pessoas, pô. Então eu tenho meu propósito vinculado a mim. Não quero só isso para mim, eu quero para as pessoas que me procuram também. Não, e você deve ter, assim como eu, vários pacientes que conseguem bater, né, o resultado, assim, porque eu vejo lá no seu Instagram, sempre aparece alguém e fala, olha, menos não sei quantos quilos em tanto tempo, né? Sim. Eu acho que eu nunca vi nenhum post de alguém que não bateu meta. Esse não põe, né? Não, a gente acaba não colocando, né? A gente acaba não colocando, mas tem bastante gente Tem que não muita, né? bate, sabe? Tem. Tem bastante gente que... eu falo que é o seguinte, né? Quando a pessoa me procura, eu falo que ela tem 2 caminhos. Ou ela vai chegar no resultado que ela busca, ou ela vai sair dali com o entendimento e a consciência de que o problema é ela e não as outras pessoas. Ela não vai terceirizar a culpa dela. Entende? Boa. Então eu faço de tudo para ficar próximo, porque as pessoas têm as suas questões internas, sabe? Tem seus traumas. A gente não falou disso. Boa, então vai. Mas deixa eu até tomar uma aguinha aqui, né? Toma, respira, porque eu tô... Tem muita pergunta. As pessoas carregam traumas. E muitas vezes esses traumas é difícil você dissociar, sabe? Você faz o máximo que é possível, mas, assim, eu já te contei essa história, né? Eu tive uma paciente, deputada federal,
e que uma pessoa da minha equipe foi para casa dela para auxiliá-la. Porque senão a gente estava percebendo que não estava dando certo o trabalho, o acompanhamento. E aí quando a pessoa ficou do lado dela e falou, olha, é isso aqui, ajustou como era o modo de preparo na casa dela dos funcionários, detectou muitas coisas que dava para mudar, aí essa pessoa deslanchou. Mas às vezes eu não consigo fazer isso, quer dizer, eu não consigo fazer esse trabalho com todo mundo. E esse é um diferencial, né, do trabalho que você faz, que você oferece. Não só a consulta para dar direcionamento, mas também quem quiser tem o modelo do acompanhamento. E Sim. eu acho que isso, principalmente no começo, para mim foi fundamental. De ter ali um grupo que eu pudesse colocar as dúvidas, que eu, agora eu tô indo lá pro hotel, pode fazer para mim um cardápio pro hotel de café da manhã. Que quando você tá sozinho, eu acho que no final a gente meio que se perde. É porque a gente vai tendo várias dúvidas, né? E se Uhum, você não tira essas dúvidas, você vai acumulando. uhum, E esse acúmulo, às vezes, vai te trazer para decisões erradas, e essas decisões erradas te levam a não conseguir avançar no teu resultado. Então, eu sempre falo para a galera lá no começo desse acompanhamento, né? O que é mais fácil, você tirar um avião do solo ou fazer ele planar lá em cima? Mais fácil você fazer ele planar lá em uhum. cima. É mais difícil você tirar do solo. Esse primeiro momento do acompanhamento da equipe é Foi tirar do justamente para solo. fazer sair do solo. Uhum. E que fez toda a diferença. Então, assim, eu acho que esse é um diferencial no seu modelo, no seu negócio, que eu pouco vi. Aliás, acho que ninguém nunca me ofereceu, né? Então, Ontem eu atendi é, um médico que ele veio indicado por outro médico, tá. que aliás é um médico que eu sou muito fã do trabalho desse profissional. E ele falou assim para mim: Não, eu já sei o jeito que você trabalha, você e sua equipe, eu estou precisando disso. Hum, Porque muitas vezes você vai no profissional médico e ele vai se atentar à parte médica do uhum, trabalho, tá? Ele vai deixar menor a conversa para o lado do estilo de vida, da uhum, mentalidade e tudo mais. Mas eu faço o contrário. Você vê que a primeira parte da minha consulta ou da minha conversa com os pacientes é muito mais falando de parte não medicamentosa do que medicamentosa. Eu deixo a uhum, parte medicamentosa para o final. uhum. Por quê? Porque eu sei que no primeiro eu preciso trazer as informações mais importantes para que a pessoa comece a construir o arcabouço necessário para ela conseguir deslanchar. Eu queria voltar num tema, e aí eu acho que dado o range de pacientes que você já atendeu, que é, você falou muito da mentalidade da pessoa, né? Dela ter esse lugar de é focado, é uma pessoa. Eu lembro que você fez um comentário comigo que foi assim: nem todo mundo gosta de ter metas e controle. E Pode escorrer? pode, vai Tá. lá. Quando a gente fez um post no Stories falando do seu Uhum, resultado, que você fez a meta de 3 meses em 45 dias, uma paciente minha, também de acompanhamento, mandou uma mensagem assim: Doutor, eu tô apavorado. Porque eu subi na balança, eu tô fazendo tudo certinho e eu subi meu peso. A meta era para descer o uhum, peso. E eu vi lá que a porcaria de uma paciente tua fez o resultado. uhum, Então, você entende que pessoas são mais ou menos afetadas pelo ambiente externo do que outras? uhum, Então, essa é uma pessoa que é bem afetada pelo ambiente externo. E podem ter pessoas que viram aquele post e se inspiraram na sua história. E podem ter outras que viram o seu post e se jogaram lá para baixo, uhum, num estado comparativo que a gente estava conversando aqui. uhum, Então, é muito difícil lidar com as pessoas. Porque a gente tem traços de personalidades diferentes, a gente tem traumas diferentes, a gente tem histórias de vidas e ambiente diferentes. O ambiente, ele é sempre muito maior que a força de vontade. Às vezes a pessoa, ela tá propensa à mudança, só que o uhum. ambiente dela, Sem não. dúvida. E se ela não tiver uma força interna muito grande de mudança, ela não consegue. Ao passo que eu já teve paciente que sentou na minha frente e falou assim: Doutor, eu tinha dois caminhos. Ou eu continuava sendo amigo dos meus amigos Uhum, e continuaria saindo com eles, eles fazendo a farra deles e tudo mais, e eu me comportasse e tudo bem, ou eu mudava o ambiente dos meus amigos. Eu decidi ir pelo caminho mais difícil, que era sustentar as amizades que eu estava acostumado. Foi mais difícil? Foi. Mas foi o que eu decidi e eu consegui que essa bom. mudança fazendo desse jeito. Não, eu não Então, tenho dúvida só, se na minha casa meu marido e meu filho não tivessem a mesma pegada de uma alimentação saudável, de buscar ter resultado. Fala assim, ó, lá em casa todo mundo é creatina, é whey protein. Whey protein eu gasto mais whey protein que
que ovo, que água, que carne. É potes e potes, porque são É porque é 3 pessoas prático, tomando. né? É Não, é prático. prático, é bom, né, mais Sim. concentrado, dá para fazer várias receitas com whey protein, mas eu digo assim, facilita muito quando o ambiente do dia a dia tá no mesmo objetivo. Agora eu queria trazer o que me ajudou muito a mudar a minha mentalidade, porque você me conheceu já na minha melhor fase, né? E aí Então, a gente melhorou essa melhor fase. não, aí, sabe assim, aquele sprint final para chegar na Né? cruzada da É o linha ajuste ali? fino, né? Eu adoro esse Assim, trabalho, ó, sabia? só para você ter uma ideia, em janeiro de 2025, o meu percentual de gordura, porque meu foco não é peso, é percentual de gordura, era 29. 29. E o último agora com você deu 17. Então, assim, e você já me pegou com 19. Então, tem 10% aí que já foi antes. Você falou, eu já cheguei num outro nível de maturidade. Sim. Mas mesmo assim, teve uma chave que virou nesse último tempo. Que é assim: batata frita fala? Não, Não. Brigadeiro fala? também não. Ok, se um objeto, comida, não fala e tem poder sobre mim, o que me resta quando alguém abre a boca? E aí, quando eu comecei a entender que é eu que dou o poder para o alimento e não eu que lidero o alimento, eu comecei a falar assim: não, peraí, quem manda aqui nesse negócio sou eu. Eu Sim. escolho o que eu vou comer, escolho o que eu vou colocar. Então, assim, ó, eu concordo 100% que o jogo primeiro tá aqui. Se eu entender como funciona e virar essa chave de que não é ninguém, eu não vou terceirizar, eu não vou dar uma de vítima, porque você pode colocar, ai, tô na perimenopausa, eu não tenho tempo para comer bem. Você pode justificar mil coisas e talvez todas tenham muito razão, mas se não tem essa virada, então eu virei desse lugar que falei assim, não. E outra coisa que eu comecei a pensar foi, se eu como agora uma batata frita, e eu adoro, tá? Adoro a parte da fritura, não sou do doce. Ai, Amo. quem não gosta, Eu não né? É sei, às vezes tem gente que difícil. prefere o É. doce. A gente Eu começa a sou. suspeitar dessas pessoas, né? Não é alguém confiável, né? Então, o que que eu comecei a pensar? Quando eu como uma batata frita, ela vai me trazer um prazer extremamente momentâneo, certo? Sim. Eu vou comer, vou sentir prazer naqueles 10 minutos que eu tô comendo a batata frita e passado meia hora eu não vou lembrar nem do sabor. Então, hoje, quando eu olho para algo, para uma comida que não fala, e eu começo a olhar e falar assim, o que que isso vai me trazer de bom e de ruim? Eu começo a avaliar se vale a pena o prazer momentâneo versus a consequência que ela vai trazer Sim, para o meu sim. corpo. Esse é um outro pensamento. Então, o primeiro é isso, nenhum objeto vai mandar em mim. O segundo é, vale a pena essa O crime satisfação, compensa? essa satisfação momentânea. E o terceiro, porque é muita coisa que mudou aqui dentro, ó, é assim, eu malho 6 vezes por semana. Eu pego peso 6 vezes por semana. Não é pouco, olha, meu personal Thiago, eu falo que eu não conheço alguém que. Eu já fiz vários personagens também, você vê, ó, agora eu tenho profissionais incríveis. Eu falo que o personal vai ganhando amizade, eles vão deixando mais É. suave, não é? Vou deixando mais solto, né? Mais solto. Thiago não é assim, não. Thiago, você me deu uma nova meta, ele tá focado. Eu não, ele tá. Que legal. Ele é muito bom. E então, assim, ó, eu faço 6 vezes por semana, invisto tempo, dinheiro para poder ir na academia. Então, o que que eu penso? A terceira coisa é, eu não quero desperdiçar todo o esforço e investimento que eu fiz aqui. Sim, E essas três coisas juntas mudaram a maneira com que eu tô entendendo o jogo da saúde mental, não o técnico, né? O sim, sim. mental, que para mim é importante, porque eram a minha história, daquilo que eu acreditava, ai, um docinho, uma batatinha, o que que tem? Eu vou perder a amizade. Falava, não, isso aqui vai desperdiçar. É, É, eu trago muitas coisas assim que fica muito fácil para o paciente entender, né? Como eu falo, olha, o número de copos, taças, drinks ou hum, latinhas não pode exceder o número de dias treinados na semana. então. É uma forma de eu trazer para o paciente treinar mais do que ele beber, Ou tá? seja, se eu treino 7 vezes por semana, eu poderia beber 7 cervejas? 7 doses, tá? Uma Pode ser cerveja long neck é uma dose? uma cerveja long neck é uma dose, um vinho é uma dose, Hum. um drink é uma dose, tá? Mas você tem que treinar os 7. Só que muitas vezes, dependendo do ambiente da pessoa, ela chega consumindo 40 doses de álcool na semana. E aí eu não vou virar para uma pessoa Não. dessa e falar que o número de copos, taças, drinks ou latinhas não pode exceder o número de dias treinados na semana que ela está acabando de me conhecer, ela vai me mandar, né, para Vai aquele falar, não me lugar, serve, tá? né? Então, uma vez eu conto uma história de um paciente. Ele chegou usando 85 doses de álcool na semana.
e fazendo 2 treinos na semana. Eu falei para ele, olha só, a próxima vinda sua daqui 2 meses, eu quero que você reduza para 60 doses e que você aumente um dia de treino na semana. Melhorando o padrão alimentar dele, ele se atentando a passos por dia e tudo mais, tendo mais intencionalidade na alimentação, ele se sentiu melhor. Aí eu falei, olha, a próxima meta nossa é você descer para 40 doses e subir mais um dia de treino. Então, 4 dias treinados e 40 doses. Até que hoje ele está com 9 doses na semana e 6 dias treinados. Ele está dentro da regrinha? Não. Mas olha a evolução É ele com desse ele mesmo, paciente. né? O É que a ele gente com ele falou. Ele mesmo. tá competindo, ele tá se comparando, ele com ele mesmo. E aí, E é uma muitas vezes, baita assim, evolução. trazendo o seu caso, né? Eu olhei a tua composição corporal e falei assim, Paula, você tem muita musculatura. E construir músculo é muito mais difícil do que eliminar gordura, tá? Então, olha só, o que a gente vai fazer? O trabalho para você é menos tempo. Porque construir músculo é mais lento do que eliminar gordura. Construir músculo é bem mais lento. Se você fala assim, vamos eliminar 6 quilos de gordura. Cara, às vezes em 2 meses dá para fazer esse trabalho. Agora, construir 6 quilos de músculo em 2 meses, pode usar todo o hormônio do mundo. É muito difícil acontecer. É por isso que eu já cheguei falando, se eu perder 1 grama de músculo, eu não volto. Porque eu sei que é difícil. Sim, sim. E assim, ó, e chega uma idade que você pode treinar o ano inteiro. Você ficou uma semana sem fazer, parece que você perde boa parte daquilo que foi conquistado, né? Assim, o músculo também ele vai embora muito rápido. Sim. É ingrato, né? É É ingrato, mais ingrato. uma ingratidão, né? É Mas uma tudo bem. ingratidão. É que nem aluguel, né? Aluguel você tem que pagar todo mês, né? Pô, Então, assim, musculatura é a mesma coisa. Se você, pô, você treinou vários anos muito bem, se você 1 ou 2 semanas não treinou legal, a tendência é que se diminua. Mas o paciente ou a pessoa não pode ficar desesperada, entendeu? Ela tem que entender como é que funciona esses processos e ela voltar para a rotina e pegar, seguir o fluxo de novo. acontece muito isso, né? Da pessoa tá ali no gás, empolgada, e aí de repente ela para, desanima e perde resultado e larga tudo. É Tem, comum? tem muitas pessoas que têm um perfil 880, né? Então, ou a pessoa faz tudo, ou ela não faz nada. Ou ela faz 0 da dieta e não treina nada, ou ela faz nos mínimos detalhes da dieta e treina na melhor forma possível. O que acontece é que esse lugar de 880 é um lugar extremo que a pessoa não consegue sustentar. Entende? Então, muitas vezes eu viro e falo assim, olha, você pega 8 ou 80. Você não precisa jogar nos extremos. Quando as coisas estão bem, o dia a dia com a sua família, com o seu trabalho está tudo dando certo, você joga ali nos 50, 60 entre 8 e 80. E quando as coisas estão mais difíceis, você sente que não está conseguindo engrenar, você não joga isso para 8, joga ali no 30, 40. Aí você fica num range mais curto e não deixa isso bater os extremos, sabe? Eu falo assim, hoje com, né, 46 anos, já tendo feito um monte de coisa ao longo da vida em relação ao corpo, eu digo que a minha maior preocupação chama-se constância. É garantir que eu vou manter a constância, não é intensidade, não é velocidade, né? Já foi, passou que é chegar bem até morrer, sem precisar de ajuda, conseguindo ter autonomia, conseguindo ter saúde, conseguindo equilibrar mente e corpo, né? Porque eu vivi a minha bisavó com um corpo bem já 100 anos, imagina, né? Já bem deficiente, mas uma mentalidade ainda muito viva. Assim, uma pessoa consciente, sã. E aí, assim, você vê que não conversa, a pessoa quer fazer, não consegue. É isso, é aquilo que eu falei daqueles 4 capitais, né? Então, é isso. E assim, estamos chegando no final. Não, mas vamos conversar mais. Vamos. É que a gente precisa, senão as pessoas não vão assistir, ficar longo demais. A gente marca um segundo, pode ser? Vamos Um segundo. Depois que eu então. bater a segunda meta que você me deu, aí a gente marca o segundo. Tá Mas eu marcado. queria muito que, primeiro, você deixasse um recado para quem tá assistindo e tá desanimado, não sabe por onde começar, o que tá faltando, e deixasse seus contatos. Acho que o primeiro ponto é você. O dinheiro, gente, ele não compra o resultado de um físico, mas ele pode comprar uma boa orientação. Então, pesquise bem o profissional que vai te orientar nessa caminhada e conquiste o entendimento de que isso não é do dia para a noite. Talvez o físico que você está insatisfeito hoje, ele não foi construído ou ele não chegou nesse lugar do dia para a noite.
Então, para você também mudar, não vai ser do dia para a noite. É muito importante que você tenha consciência do que você pode fazer, do que você não pode entregar e se colocar numa posição de, de se esforçar para mudar a mentalidade. Se esforçar para mudar a mentalidade, de fazer coisas melhores do que você fazia anteriormente e deixar o tempo correr, as coisas acontecerem e você só se comparar com você mesmo, sabe? Eu vejo muita gente que chega num físico legal, que chega num físico muito superior à maioria das outras pessoas, só que ela, por ter chegado num lugar de muita bitolação e muita neurose, ela não consegue enxergar. Então, faz sentido você chegar num lugar que você se esforçou e tudo mais, e você não conseguir contemplar esse lugar? Então, sempre analise essas condições, tá? Muitas vezes eu olho para mim e eu fico não numa competição com outras pessoas, eu fico numa competição comigo mesmo. Então eu olho no espelho e vejo, será que eu estou externando o máximo que eu poderia externar em relação à minha saúde física, minha saúde mental, minha saúde espiritual? Ou será que eu posso correr um pouco atrás a mais? Tá? E eu acho que é isso que leva a gente adiante. Muito bem. Redes sociais, para o pessoal te encontrar. Olha, assim, tenho o meu Instagram, que é Alberto Ribeiro, __. Tem o Instagram da clínica, que é Human Clinic BR. E por enquanto é só. Não tenho YouTube, não tenho TikTok. Mas agora você vai ter que abrir um canal no YouTube para subir o podcast no seu canal. Você não pode subir no seu e eu mando para as pessoas o aviãozinho? Pode, mas é uma boa, né? Para quem olha, veja, tanto conhecimento, tanto case, é legal, pensa sobre isso. Mas a gente ainda vai falar sobre isso. Tá, assim, eu tenho uma questão muito forte, eu fico muito buscando conversar com os meus pacientes, entendeu? E às vezes eu não consigo ter o tempo que eu gostaria para me dedicar a isso, mas que eu vou ter que, né, como as coisas vão acontecendo e eu quero que a minha mensagem chegue a mais pessoas, a gente vai ajustar isso. O digital permite isso, né? Você chegar em lugares que você fisicamente não consegue chegar. E eu queria agradecer pelo espaço, pela oportunidade de te auxiliar nesse seu processo. A gente aqui, eu, minha equipe, a gente está para te auxiliar. A grande conquistadora desse resultado foi você. Quem conquistou esse resultado foi você. Então, estou aqui para onde você quiser ir. Eu vou estar próximo, vou buscar trazer todo o conteúdo informacional que eu tenho. E às vezes também não deixar você escapar um pouquinho, algo que às vezes eu vejo muitas pessoas extrapolarem nesse assunto. Não, eu que super agradeço, né? É a primeira vez que eu faço um podcast com médico, gente. Olha só. Bastante O informação seu médico, né? com o meu médico, olha só, não é qualquer médico, meu médico. Eu que agradeço seu tempo, sua disponibilidade. Eu sei que a agenda é puxada, mas eu fico feliz porque eu acho que temos propósitos similares, o seu específico na sua área, mas o meu é também servir pessoas. E eu acho que estar aqui dedicando esse tempo, gravando, é para ajudar pessoas, né? Contar os segredos, regras do jogo, para que mais pessoas se beneficiem e consigam avançar. Obrigada. O primeiro passo é ajudar as pessoas, né? O resto é tudo consequência. Isso aí. Te agradeço. Muito bom. Se você gostou, olha, eu tenho sempre uma dica que eu dou em podcast, assim, anotem, gente. Eu pego sempre caderno, porque tem muita coisa que eu acho que vale a pena rever. Principalmente, você falou muita coisa técnica aqui. Eu acho que é um podcast que não é de assistir só uma vez. Assiste de novo. Eu acho que você trouxe muitos temas que eu anotei, assim, a questão da frustração, da calma, né? Às vezes na ansiedade que a gente tem de chegar no resultado, de, né, resolver coisas que são anos que você demorou, né, a chegar. E sou muito, muito grata pelo seu conhecimento, pelo seu tempo. Obrigada, espero que vocês tenham gostado também. Paulinha, as barreiras são muito mais mentais do que reais. É, né? Não é verdade? É verdade. Isso. Valeu. Muito bem. Beijo, gente. Obrigada. Foi? Foi. E aí?